Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos lá. Vamos direto para a tela. É a nossa assistente aqui, ela faz os vídeos, ela faz a parte técnica, mexe com os vídeos, coloca para você os slides, ela não gosta de aparecer na frente. Qualquer dia eu vou colocar ela na frente das câmeras, mas por enquanto ela não quer aparecer. Tá conseguindo aprender? Tá conseguindo aprender? Ver um pouquinho também direito? A Má também está aprendendo bastante de direito. Ela fala que ela observa as aulas e consegue aprender algumas coisas. Então vamos lá, Má, por favor, coloque aí na tela. O que deve constar na peça? Primeiro, endereçamento, nome do querelante, querelado e número do processo. Introdução, é o preâmbulo, aquilo que consta nome, o nome da pessoa, a qualificação da pessoa, qual é a peça que você está ingressando, qual é o fundamento para a peça, quais são os artigos que fundamentam a peça, contra quem você está ingressando com a peça, é aquela parte, a introdução, o preâmbulo. Depois dos fatos, onde você vai descrever o que é que aconteceu e por que é que você está ingressando com aquela peça. A outra parte, você vai colocar do direito, que você tem que mostrar que aqueles fatos caracterizam um crime e em qual crime que ele se encaixa aqueles fatos. Pedido, que é um pedido, esse aqui é um pedido mais técnico que você tem que formular, é um pedido que você tem que fazer várias observações. Depois você vai pedir com educação, porque você é um cavalheiro, você é uma dama, então você vai dizer termos em que pede-se deferimento. O local você tem que colocar, a data, advogado e OAB. Não se esqueça que você tem que constar também o rol de testemunhas. Tá certo? Volta aqui para mim rapidinho. Pessoal, veja você está percebendo, se você já assistiu, você está assistindo na sequência o curso, a sequência que nós colocamos a aula, você vai observando que todas as peças, seguem um mesmo sistema, um mesmo padrão. Você tem que colocar endereçamento, você tem que colocar identificação de a qual processo refere, você tem que fazer uma introdução ou um preâmbulo, você que prefere o nome que você preferir, onde você tem que colocar o nome, a qualificação, qual é a peça, quais são os artigos. Aí você vai ter que descrever os fatos, todas as peças você vai ter que descrever os fatos. Aí você tem que colocar também quais são a exposição do direito, o que é que tem que constar, o que é que você quer, o que você almeja com aquela peça, e você tem que fazer os pedidos. O que você está querendo com isso? O que você vai pedir para o judiciário? Por que é que você bateu as portas do judiciário? Então você percebe que toda peça tem isso? Muito bem. Então vamos lá, voltando lá para a tela, endereçamento. Quais são os possíveis endereçamentos? Você já sabe. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, vara criminal da comarca D. Ou, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, vara do juizado especial criminal da comarca D, em casos de crimes de menor potencial ofensivo. Pessoal, esta é a regra. Por quê? Porque a maior parte dos crimes que se procede mediante queixa são crimes de menor potencial ofensivo, cujas penas são abaixo de 2 anos. Então, se lembre, esta aqui é a regra. Esse aqui é o endereçamento mais importante que você tem que gravar. Outro endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da seção judiciária. Você se lembra que a Justiça Federal não tem comarca, tem seção judiciária, D-, casos de crime de competência da Justiça Federal. E por último, excelentíssimo senhor doutor de juiz de direito da, vara do juizado especial criminal federal da seção judiciária D-, caso seja crime de menor potencial ofensivo da competência da Justiça Federal. Também você tem que observar isso. É raro crimes de menor potencial ofensivo, aqui nesses casos aqui, que sejam de competência da Justiça Federal. Porém, pode ser que haja uma exceção, pode ser que o problema traga a situação e a situação se encaixe em uma competência da Justiça Federal. Insisto, é difícil, é muito raro, mas tem mais uma questão, mais uma situação.
que é importante você conhecer o endereçamento. Pode ser que seja uma ação penal privada subsidiária da pública e você tem que endereçar para a Justiça Federal. Identificação do feito e do processo. Olha aí na tela, ó. Inquérito policial, você não tem número de processo ainda, você está ingressando com a ação penal e você tem como base, o conjunto probatório está em um inquérito policial. Nome do querelante. Qual é o nome que você... Aí, geralmente o problema dá. Então você coloca lá, Horácio. Nome do querelado, por exemplo, Judite. Querelante é o seu cliente. Querelado é quem praticou o fato. Introdução ou preâmbulo. Como que você vai fazer? Você já sabe fazer, você já viu nos outros, tá? Nome do querelante, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, endereço. Vem respeitosamente por seu advogado formalmente constituído que esta subscreve. Procuração em anexo. Não esquece de falar que a procuração está em anexo, hein, pessoal? A presença de Vossa Excelência, oferecer a presente queixa-crime. Queixa-crime você oferece. Oferecimento. Você não interpõe, você não propõe, você não opõe, você oferece. Isso é importante você saber isso. Oferecer a presente queixa-crime. Contra quem? Contra nome, RG, CPF, endereço, com fundamento nos artigos. Quais são os artigos? 30 e 41 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito que seguem. Pessoal, volta aqui para mim rapidinho, Se for ação penal privada subsidiária da pública, aí o fundamento é outro. Está aí na apostila, artigo 5º da Constituição Federal, tem um artigo do Código Penal, tem um artigo do Código de Processo Penal. Não é o fundamento do artigo 30 e 41 do Código de Processo Penal. Não se esqueça disso, por favor. Se for ação penal privada subsidiária da pública, você não ingressa com a queixa-crime com fundamento aqui no artigo 30 e 41. Perfeito? Dos fatos, volta lá para a tela, Má. Você vai transcrever o problema de forma resumida, pessoal, da forma mais resumida possível. Você está vendo, eu tenho em cada uma das peças que eu estou fazendo, eu estou transcrevendo o problema e estou resumindo. Agora é o seguinte, eu resumo da maneira que eu entendo que é o resumido. Se você conseguir resumir mais do que eu, resuma. Se você ver assim, puta, mas o professor resumiu pouco, dá para resumir mais, tem informação aqui que é desnecessária. Pode resumir. Tá? Eu quero que você seja melhor que eu, quero que você escreva melhor do que eu, quero que você me ultrapasse muito e rápido. E você é capaz disso com certeza. Então, você vai transcrever o problema de forma resumida, chamando o seu cliente de querelante e o autor dos fatos de querelado. Lembre de não inovar. Não coloque qualquer informação adicional que o examinador não tenha colocado no problema. Pelo amor de Deus, não vai inventar coisas. O problema não trouxe a informação, você não coloca informação adicional. Do direito. O que é esse do direito? Nessa parte da peça, você terá que demonstrar que os fatos narrados se enquadram na tipificação de determinado crime, para o qual caiba ação penal privada. É claro que pode ser que os fatos descritos se enquadrem em mais de um tipo penal, havendo concurso de crimes. São poucos os crimes de ordenamento jurídico que se processam mediante ação penal privada, cuja peça inicial é a queixa-crime. Olha os artigos, aqui na tela, vamos lá, ó. Já falei para vocês e vou voltar. Ó. Artigo 138 do Código Penal, crime de calúnia. Artigo 139 do Código Penal, crime de difamação. Artigo 140 do Código Penal, crime de injúria. Artigo 161 do Código Penal. Nesse artigo há 3 crimes distintos, não se esqueça, amiguinho, que é alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório. Artigo 163 do Código Penal, crime de dano. Artigo 164 do Código Penal, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 179 do Código Penal, fraude à execução. Artigo 184 do Código Penal, violação de direito autoral. Artigo 236 do Código Penal,
induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Volta aqui para mim. Pessoal, anota não, eu sempre falo anota, eu tenho medo de você pegar e escrever. Grifa, marca com a caneta os artigos que caibam queixa, crime. A hora que chegar na hora da prova, você viu aquela cor, não sei que cor que você vai marcar. Você viu aquela cor de caneta, você sabe. Ah, para isso aqui se procede mediante queixa. Perfeito? Voltando lá para a tela. Fique atento, leia bem esses artigos, pois não é sempre que para eles cabe a ação penal privada. Isso aqui eu já falei para vocês, mas eu quero reforçar. Por favor, veja, leia todos os artigos. Às vezes o crime de injúria está lá no artigo 140 do Código Penal. Só que só vai se mencionar que a injúria qualificada pelo elemento raça no artigo 145. Parágrafo único. Então você tem que ler todo o capítulo para saber se não tem exceção, tá certo? Do pedido. A queixa-crime é a petição inicial de uma ação penal privada. Assim, os pedidos devem ser feitos tendo isso em mente, ou seja, que você está no início de um processo criminal e que você quer que o querelado seja condenado ao final. Então você não pode esquecer disso. Você vai ver, volta aqui para mim, rapidinho. Você vai ver aqui na hora que nós formos formular o pedido no exercício proposto aqui numa peça já resolvida, que tem várias... o pedido é meio chatinho, na minha opinião, é meio chatinho. Tá? Você tem que constar várias coisas. Não é só a condenação da querelada. Você tem que pedir a condenação da querelada. Você tem que pedir que, antes da condenação, que ela seja citada para ofertar resposta escrita, resposta à acusação. Você tem que pedir que ela seja condenada nas custas processuais. Você tem que pedir para que ela pague a indenização também pelo crime que ela praticou. Então tem uma série de pedidos que você tem que formular, tá? Olha aqui na tela de novo, ó. Recebimento da queixa-crime, você tem que pedir para que a queixa-crime seja recebida, a procedência do pedido com consequente condenação do querelado nas penas do artigo que se imputam a ele, a citação do querelado para se ver processado, a oitiva das testemunhas cujo rol é apresentado na própria queixa-crime, a condenação do querelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais e a fixação do valor mínimo da indenização nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. E, por último, o que você não pode esquecer também é de pedir que seja ouvido o Ministério Público. O órgão do Ministério Público, ele não é parte na ação penal privada, então ele atua na condição de custos legis, ou seja, de fiscal da lei. Você vai pedir com educação, termos em que pede deferimento. Onde, quando e quem. Local, data, advogado, OAB. E por último, lá embaixo, você vai colocar rol de testemunhas. Se o problema te der, volta aqui para mim, se o problema te der uma testemunha, você coloca essa testemunha. Se o problema te der duas testemunhas, duas, três, quantas testemunhas, e você tem que pedir também que estas testemunhas sejam intimadas. Por quê? Porque se você não pedir para elas serem intimadas, parece que você vai levá-las. Então você pede, requer a oitiva das testemunhas, cujo rol abaixo apresenta, das quais se requer desde já a intimação para serem ouvidas. Perfeito? Pessoal, vamos para o nosso último intervalo e aí nós voltamos analisando uma peça que já caiu no exame da OAB e aí você vai ver como é que a sua peça deverá ficar, uma peça formuladinha, bonitinha, para você entender bem como que vai ficar uma queixa-crime. Tá certo? Voltamos já já.